começou em uma terça-feira nublada, uma daquelas manhãs em que o céu parecia coberto por um manto de chumbo, sufocando qualquer esperança de sol. Eu estava voltando do trabalho quando recebi uma mensagem de André, meu namorado, pedindo que fôssemos jantar juntos naquela noite. Claro que eu aceitei. Eu amava nossos jantares. Eles sempre me faziam sentir que estávamos conectados, mesmo nos momentos em que o cotidiano parecia nos separar. André era um homem fascinante. Ele tinha algo de misterioso, uma aura que me atraía desde o início. Nunca falava muito sobre sua vida antes de nos conhecermos, mas isso nunca me incomodou de verdade. Todos nós temos segredos, certo? No entanto, algumas vezes eu sentia que havia algo mais ali, algo que ele não queria que eu soubesse. Naquela noite, ele me levou a um restaurante que eu nunca tinha visto antes, uma pequena joia escondida em uma rua tranquila. O ambiente era acolhedor e a comida parecia perfeita. Porém, algo estava diferente em André. Ele parecia distante, um pouco distraído. Não era algo óbvio, mas para mim, que o conhecia tão bem, aquela mudança era clara. Está tudo bem? Eu perguntei, tentando disfarçar minha preocupação. Ele me olhou nos olhos por um segundo, sorriu e aquele sorriso me derretia e respondeu: Claro, meu amor, só estou um pouco cansado, muito trabalho. Eu aceitei a explicação, mesmo que algo dentro de mim dissesse que havia mais. As semanas passaram e aquela sensação persistiu. Eu tentava ignorá-la, mas André começou a agir de forma mais estranha. Desaparecia por horas sem dar explicações e, quando questionado, respondia com respostas evasivas. O tempo foi passando e era como se ele estivesse escondendo uma parte de si. Eu comecei a me sentir paranoica. Pensava que talvez ele estivesse me traindo ou envolvido em algo perigoso. Certa noite, enquanto ele dormia, eu não consegui resistir e olhei seu celular. Ele sempre foi muito aberto comigo, mas ultimamente o celular dele ficava longe de mim, o que era um comportamento novo. Quando finalmente tive coragem de olhar, não encontrei nada de comprometedor. Na verdade, a ausência de qualquer coisa, qualquer suspeita me deixou mais inquieta. A partir daquele momento, eu soube que eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Não aguentava mais a angústia, aquela dúvida constante corroendo meus pensamentos. Comecei a observar mais André, mais atentamente, procurando por pistas. Não demorou muito para perceber que ele recebia ligações estranhas, sempre saindo da sala para atendê-las, e às vezes voltava com o rosto pálido. Uma noite resolvi segui-lo. Sei que parece algo extremo, mas eu estava desesperada. Ele saiu de casa dizendo que iria encontrar um amigo para tomar uma cerveja. Mas quando eu o vi entrar em uma rua escura e deserta, soube que aquilo não era um simples encontro de amigos. Fiquei escondida com o coração disparado e observei enquanto ele se encontrava com um homem que eu nunca tinha visto antes. Eles conversaram brevemente, mas o clima entre eles era tenso. Nos dias seguintes, André parecia mais distante do que nunca. Eu já estava à beira de um colapso nervoso, mas não queria confrontá-lo diretamente, com medo de afastá-lo cada vez mais. Decidi continuar investigando, desta vez de uma forma mais sutil. Tentei conversar com os seus amigos, mas nenhum deles parecia saber de nada. Era como se André fosse um livro fechado para todos ao seu redor. Certa noite, enquanto ele estava no banho, uma notificação piscou no celular dele. Meu estômago revirou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Está pronto tudo amanhã? Amanhã à meia-noite? Meu coração disparou. O que aquilo significava? Eu sabia que não poderia ignorar aquela mensagem. Algo estava prestes a acontecer, algo grande. No dia seguinte, agi como se tudo estivesse normal. André parecia calmo, mas havia uma tensão no ar. Quando ele saiu de casa naquela noite, disse que precisava resolver um problema no trabalho, mas eu sabia que isso não era verdade. Decidi segui-lo novamente, mas dessa vez com um plano. Levei meu celular e uma câmera pequena, determinada a descobrir o que ele estava escondendo.
Ele dirigiu até um armazém abandonado na periferia da cidade. Fiquei escondida atrás de algumas caixas com a câmera pronta, observando. O local estava escuro e silencioso, exceto pelo som ocasional de metal rangendo. Logo, o homem que ele havia encontrado antes apareceu e eles começaram a conversar, mas estava longe demais para que eu pudesse ouvir a conversa deles. De repente, ouvi o som de passos se aproximando. Meu coração quase parou. Outro homem apareceu carregando uma grande maleta preta. Os três ficaram em silêncio por alguns minutos e então começaram a falar novamente. Eu consegui me aproximar o suficiente para ouvir fragmentos da conversa. Estavam falando de dinheiro, de um trabalho que havia sido feito, que era algo grande. Tudo começou a fazer sentido na minha mente. Eu mal conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. André estava envolvido com algo ilegal. Era impossível, mas era verdade. O homem que eu amava, que eu achava que conhecia tão bem, estava metido em algo perigoso, algo sujo, algo que poderia destruir nossas vidas. Eu precisava sair dali antes que me vissem, mas meus pés estavam congelados no chão. Foi nesse momento que eu ouvi o nome Lucas. Meu sangue gelou. Lucas era meu irmão mais novo, que havia desaparecido há quase 2 anos. O mistério sobre o que tinha acontecido com ele sempre me atormentou. Todos acreditavam que ele havia sido vítima de um acidente, mas seu corpo nunca foi encontrado. A menção do nome dele naquele lugar obscuro me fez tremer. Você tem certeza de que ela não sabe de nada? Perguntou um dos homens. André hesitou por um momento antes de responder. Tenho. Ela nunca vai descobrir. Meu coração estava em pedaços. Eles estavam falando de mim. André havia se envolvido no desaparecimento de Lucas. Meu namorado, o homem com quem eu dividia a vida, tinha algo a ver com a tragédia que devastou, minha família. Fugi o mais rápido que pude, sem me importar com o barulho que fazia. Quando finalmente cheguei em casa, trancada em meu quarto, desabei. Eu queria confrontá-lo, exigir respostas, mas o medo me consumia. O que mais ele poderia ter feito? Quanto mais fundo eu cavasse, mais aterrorizada eu poderia ficar com o que eu poderia descobrir. Naquela noite, não consegui dormir. Cada palavra que ouvi no armazém ecoava na minha mente. Tentei imaginar como André poderia ter se envolvido naquilo tudo. Como ele pôde me enganar por tanto tempo? Quando ele voltou para casa de manhã, olhei para ele como se ele fosse um estranho. Ele tentou me beijar, mas eu me afastei, com medo de qualquer movimento meu o fizesse perceber o que eu sabia. Os dias se seguiram e a tensão entre nós aumentou. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Fui à polícia, mas não tinha prova suficiente para acusá-lo de nada. Tudo o que tinha eram fragmentos de uma conversa ouvida às pressas e a minha própria convicção de que André estava escondendo algo terrível. Nada daquilo era prova de nada. Finalmente eu decidi confrontá-lo. Eu sabia que seria perigoso, mas precisava de respostas. Uma noite, depois do jantar, esperei o momento certo e perguntei diretamente: o que aconteceu com Lucas? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele ficou pálido e por um momento achei que iria desmaiar. Você não deveria ter me perguntado isso, disse ele, com uma voz que eu mal reconheci. A verdade finalmente veio à tona e era pior do que eu imaginava. André fazia parte de um grupo que operava fora da lei, como eu já imaginava, e meu irmão havia descoberto algo que não deveria. Tentaram silenciá-lo, mas Lucas não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. No fim, eles resolveram resolver o problema, se é que vocês me entendem. E André estava envolvido desde o início. Eu estava em choque, extremamente assustada. Então, o André me falou que a gente precisava ir até um lugar, porque tinha uma coisa que ele queria me mostrar. E nisso a gente foi para a garagem e quando ele abriu o portão, eu fugi. Eu corri igual uma doida, sem olhar para trás. Depois disso, eu nunca mais vi o André. Eu vivo com medo que ele me encontre e que isso seja o meu fim. E essa foi a minha história. Gente, que loucura!
Até eu fiquei com medo desse André. Como é que pode um cara desse enganar a mulher durante tantos anos e ninguém suspeitar de nada, nem ela, nem ninguém da família dela? Bom, coisa de profissional, né? Graças a Deus ela conseguiu fugir, porque senão acho que ela ia acabar tendo o mesmo futuro, né? O mesmo destino que o irmão dela. Bem, por hoje é só, pessoal. Por favor, deem um joinha. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.